SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida. Podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito vária. Todos a ganhar um bocadinho mais. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Oceano Azul para mais um episódio da série Fundadores. O meu nome é João Cabral, sou diretor executivo da Startup Sintra e comigo tenho Stefano Moraes da Indico Capital Partners, Nuno Silva da Ureplay e, infelizmente, hoje o Tim Vieira não vai poder participar na sessão. Se gostam desta série, já sabem, subscrevam para receberem as notificações e partilhem para ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas. Antes de começarmos, é necessário o aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Meus caros, bem-vindos. Espero que estejam preparados. Olá. Desta grande semana que foi a nossa semana do Web Summit. Eu queria evidenciar aqui o facto do Stefano Moraes este ano ter sido o cabeça de cartaz do Web Summit. Não sei se reparaste, mas o Stefano este ano estava em todo lado. Não é? O Stefano este ano foi o João Baião da Web Summit. Pá. Ele fazia tudo, era pago principal, era meetings, teve em grande, pá, fogo, muito grande Stefano. Eu acho que eles tinham um carrinho especial para o Stefano para ele não chegar atrasado a nenhum dos palcos, porque ele terminava uma sessão e um minuto depois já estava no outro palco. E não pagaram, é? Não pagaram. Tudo grátis, ainda por cima. É possível. Realmente, não pode ser. Eles já exploram os empreendedores, não é? Atenção, acabou de ganhar, foi selecionado para participar no Web Summit. Paga aqui. Euros. Depois tem 10.000 miúdos a fazer de ajudantes. E por último conseguiram colocar o Stefano como cabeça de cartaz. Não foi só a mim, é os stickers todos que contribuem. É um negócio brilhante do Paddy. É um grande negócio, pá, é um grande negócio. Mas ele é que cobra os bilhetes, não é? Mas lá é que fez. Mas olha, foi bom. Nuno, conta-nos, tu foste em que dia lá ao Web Summit? Olha, estive lá no dia 2, porque tem lá uma área que eu gosto muito, que é o Sports Trade. Então estive lá a tentar as conferências acerca do desporto. Obviamente também tive a ver ali outras palestras, nomeadamente uma que é Jussi Marbles, não sei se ouviram falar, que é um indivíduo eslovaco que inventou um filé mignon feito de vegetais. Epá, aquilo parecia mesmo carne. Tudo que mete comida também parecia, pá, é incrível. Era isso que eu ia dizer, como tinha comida, não é? Tu tiveste que ir lá dar um olhinho para ver como é que Olha, estive lá a ver, o indivíduo até era assim um bocado louco, mas até sabia o que estava a dizer, aparentemente, mas tive pena de não conseguir provar, porque entretanto quando a malta percebeu que aquilo tinha prova, começou a aparecer um monte de gente e foi impossível provar alguma coisa, mas fiquei com eles registados e não sei quando começarem a produzir vou comprar com certeza e depois calhar vou falar aqui sobre eles, quem sabe. Mas relativamente aqui ao Web Summit... Na área do desporto, o que é que havia lá assim de especial? Opa, eu gostei de ouvir o André Vilas Boas falar. Acho que é também um indivíduo com a cabeça no sítio, acho que é bastante pragmático. Ele esteve a falar um pouco acerca de como é que ele chegou onde chegou, como é que ele conseguiu fazer o percurso dele. Falou também um pouco daquele shift para o Dakar, não é? Realmente ele revelou que o futebol é o trabalho dele e o Dakar é a paixão dele. E acho que foi arriscado, foi uma declaração arriscada, mas também um bocadinho honesta. Eu acho que hoje em dia também falta um bocadinho acho que há muito cinismo nestas coisas e ele foi bastante claro e verdadeiro. E gostei também do treinador da Serena Williams, não o conhecia assim muito a fundo, mas o Patrick Mouratoglou, ele é brutal. Ele está preocupado com a temática do ténis, obviamente, ele é treinador de ténis, nomeadamente do ténis ter uma audiência muito já envelhecida e segundo o que ele estava a dizer, o ténis não está a conseguir conquistar uma população mais nova. E então ele diz que quanto mais regras se metem no ténis, quanto mais emoção se tira ao ténis com base dessas regras, o ténis vai perdendo cada vez mais adeptos.
Ele falava, por exemplo, daquela história de mandarem a raquete ao chão e partirem quando estão frustrados com o jogo, serem penalizados, é uma estupidez, porque acaba por tirar um pouco a emoção ao jogo, e as pessoas também, quando estes eventos não têm sal, não é? Acabam por serem desinteressantes, não é? E as pessoas acabam depois por perder aquela vontade de querer ver e de às vezes estar à espera do inesperado, não é? Mas acima de tudo, queria ressalvar mais uma vez a Web Summit como um grande evento anual de tecnologia feito em Portugal. Nomeadamente agora sim umas notícias recentemente que realmente o impacto financeiro estimado para a Web Summit não era aquele que tinha sido esperado, mas quem não esteja assim muito atento até pensa que isto é uma coisa má, não é? Mas nós estamos a ganhar muito dinheiro enquanto país, enquanto reputação, enquanto também receitas fiscais com a Web Summit. Isto porquê? Isto porque de 2016 a 2019 tinha sido estimado um valor à volta dos 252 milhões de ganhos. Mas o que é facto é que eles até agora fizeram 115 milhões de receita fiscal, não é? Se nós investimos 11 milhões na Web Summit, nós estamos aqui a ter um lucro brutal, fora o goodwill e outras coisas que a Web Summit está a gerar e outras coisas que também não conseguem quantificar. Por isso acho que a Web Summit deve ficar, acho que quem diz que a Web Summit está a morrer, não sabe o que é que está a dizer. Eu estive lá e senti uma energia vibrante novamente com aquelas pessoas, nem me pareceu estarem menos pessoas que os outros anos. No dia 2, quando eu estive lá, pareceu ter estar muita gente. Foi difícil andar por aqueles corredores. Eles tinham um truque, eu também percebi, eu também achei estranho. Eu também olhava para aquilo, mas como é que é possível estar metade das pessoas e é exatamente a mesma sensação? Depois é que eu me percebi, porque o número de pavilhões é igual, são 4. Na parte lateral, o pavilhão estava reduzido para aí em 25%, 30% a nível lateral, percebes? Então foi genial. Nem eu percebi disso, olha. As pessoas passam todas, e realmente a dinâmica é a mesma, e eles reorganizaram aquilo de uma maneira diferente, com mais espaços de lounge e tal, para dar aquela sensação de crowd, não é? Que é isso que as pessoas querem. As pessoas estavam com saudades deste ambiente de estarem ali todos juntinhos, mas foi essa a estratégia. Não, e o evento é super bem organizado. Eu todos os anos tenho o privilégio de poder ir ao Web Summit e ter, pronto, em condições também particulares, mas é interessante. E eles são muito organizados, eles mandam-me o calendário, mandam-me as coisas todas. Ou seja, uma pessoa mesmo que não esteja preparada é só mesmo por burrice, porque o evento é muito bem organizado. Queria só, antes de terminar, deixar aqui uma nota para o dia de abertura, onde também teve o Stefan também não vale a pena estar aqui, mas que é uma nota aqui ao nosso presidente da Câmara de Lisboa, ao Carlos Moedas. Teve um discurso, a meu ver, incrível. Foi um discurso muito motivador, foi um discurso que envolveu também ali alguns anúncios, como a fábrica de unicórnios, que ele quer, em conjunto com a Web Summit e outras entidades, lançar para o ano. E foi brutal. Eu estava a assistir ao discurso dele e foi uma coisa incrível. Ele falou: vocês não deixem de pensar grande, mas preocupem-se com os detalhes. Eu acho que isto é genial, porque é exatamente esta a mensagem que devem passar. E ele, enquanto Presidente da Câmara, ele titulou-se Presidente da Câmara Lisboa e da Inovação, não é? Porque não podemos esquecer que ele já esteve lá como responsável na União Europeia, como da inovação e investigação, etc. E acho que tinha que deixar aqui uma nota. Realmente o Jean Carlos Moedas teve 10 estrelas. Esteve muito bem, sim senhora. Foi um excelente evento e foi tão bom voltar a sentir tudo a fervilhar e toda a gente outra vez. E não só, porque antes já tinha havido um evento, antes do Web Summit houve outros eventos, do Web Summit, mas houve também uns outros eventos relacionados com blockchain. E depois, nesta semana agora que passou, estava a ver o evento de Solana, o Breakpoint do Solana em Lisboa também. Portanto, Lisboa durante 3 semanas é a loucura toda. É uma coisa extraordinária. Nem nos nossos melhores sonhos a gente conseguiria criar assim um hub, um serviço de cartão postal para Portugal com esta qualidade, com o pessoal todo a tirar fotografias a B-minis, a olhar para a ponte sobre o Tejo e isto a rodar as redes sociais pelo mundo inteiro. Isto é publicidade a um nível gratuito. Que é mais ou menos o que o Stefan andou a fazer em grande escala na Web Summit. Stefan, como é que tu tornaste o poster boy do Web Summit? O que é que aconteceu? Hardly, eu não sou de todo o poster boy do Web Summit, mas realmente tenho que concordar aqui que quem acha que a Web Summit é um disparate não está a ver bem a coisa, não é? Ou seja, são milhares e milhares de pessoas. Este ano foram 40 mil, mas para o próximo ano já ouvi dizer que vão ser, acho que foi o Presidente da República que disse que vão ser 100 mil, eles têm que fazer uma expansão ali qualquer na FIL, segundo entendo, mas não é só a quantidade de pessoas e a quantidade de pessoas que nos visitam, é a qualidade das pessoas que nos visitam.
A Web Summit, para mim, e bem, digamos para os profissionais do setor, começa tipo uns dias antes e acaba uns dias depois, portanto digamos que é um evento que demora tipo uma semana e meia, dura uma semana e meia, em que a pessoa tem 6 ou 7 jantares por noite. Portanto, quando tu me perguntavas se eu já recuperei, não, eu ainda não recuperei baixar esses 4 quilos que ganhei na semana passada, não é? Portanto, ainda estamos muito longe disso e não está a ser fácil, já para não falar nos 2.000 e-mails que ficaram por ler e que também ainda estão a ser recuperados. Mas realmente eu acho que é impressionante é que todos os anos que acontece a Web Summit vêm mais umas centenas ou milhares de pessoas do mais alto nível da área das startups e de investidores, naturalmente, que é a primeira vez que vêm a Portugal e dizem assim, uau, isto é o máximo e eu até queria vir viver para cá ou ter cá investimentos. E isso aconteceu-me durante a semana N vezes, com pessoas de altíssimo calibre, com quem nós aprendemos todos, porque eu infelizmente não tive tempo para ver nada, exceto ter conversas individuais e reuniões. Portanto é uma das minhas grandes perdas da Web Summit, é que eu não consigo ver nenhum painel, não consigo ver nada, que é um desastre, mas pelo menos tenho aquelas conversas individuais com pessoas incríveis e todas elas encantadas, até encantadas eu diria quase a mais com o nosso país. Mas uma coisa certa, estão-se a mudar para Portugal milhares de pessoas, é que não são dezenas, é milhares de pessoas. Eu acho que as pessoas também ainda não se aperceberam, é a comunidade cripto, a comunidade de investidores internacionais e todos moveram-se para Portugal e para Cascais e para Lisboa e para o Porto em massa. Obviamente que é por razões fiscais, primordialmente, mas também é por razões de segurança, por razões do sol, da comida, da simpatia dos portugueses, pelo menos aparente, do nível de inglês, e por de repente entramos na moda, quer dizer, e nós temos que saber, como país, capitalizar isto de alguma maneira e ver se eles não se vão embora, porque eles estão a trazer capital, conhecimento, depois também compram umas mansões, uns Ferraris e umas coisas, mas isso há de dar alguma coisa para os outros portugueses, esperemos todos nós, não é? E, portanto, realmente a Web Summit, apesar de ser, digamos, um empreendimento caro, não deixa de ser, obviamente, de ter um resultado muitíssimo positivo para o país em receitas fiscais e de dormidas e de eventos e de comida e tudo o que as pessoas gastam, mas depois também é realmente o efeito de branding que nós vamos construindo a nível mundial e que não para. Nós, por exemplo, no nosso fundo, acabamos por ter muitos investidores internacionais que querem ter realmente uma residência também em Portugal e que o conseguem ter através dos programas de Golden Visas, portanto não é só comprar casas, e que é o que nós chamamos os refugiados ricos, que são as pessoas que querem sair dos Estados Unidos porque não gostam do Trump, ou não gostam do Biden, ou não gostam do Bolsonaro no Brasil, ou assim, portanto querem ter um pezinho em Portugal para poderem vir para cá viver e muitas vezes trazem as suas famílias, os seus empregados, as suas empresas e por aí fora. Portanto, nós estamos, apesar disso cá não ser óbvio para muita gente, Portugal está a viver uma época realmente dourada de atração de capital estrangeiro e que não tem a ver com o que se fez recentemente ou não recentemente, ou seja, é uma tendência que decorre aí há uma década, mais ou menos desde a crise financeira, em que se fizeram alterações grandes realmente com a questão dos Golden Visas, com a questão dos residentes não habituais e com um grande esforço dos sucessivos governos e do turismo de Portugal, etc., em colocar Portugal no mapa, e a Web Summit faz parte desse esforço, e que continua a dar frutos, e que é incrível. Ou seja, nós na Web Summit acabamos por conhecer pessoas realmente que são os donos, os fundadores dessas grandes marcas tecnológicas mundiais, que de repente dizem assim, eu venho viver para Portugal. E tu fica assim, a sério? E realmente Portugal, e em particular neste caso Lisboa, está-se a tornar como uma mini Londres, que é muito diferente do que era há 5, 6 anos atrás. A pessoa às vezes até vai à rua e aos restaurantes e assim, mas quem são estas pessoas todas? Estão aqui a viver no nosso país, mas acho que é uma sorte e Deus queira que venha a resultar em criação de mais empregos e de mais riqueza para todos os portugueses, porque realmente nós somos muito pobres, não é? Em comparação com muitas destas pessoas que acham que é tudo baratíssimo em Portugal, apesar do preço das casas estarem altos, eles continuam a achar barato. Eles não é? É caro para nós, agora para a realidade deles, mas de facto vem criar aqui todo um movimento e um crescimento de riqueza com a oportunidade depois de elevar esta nossa economia para um outro patamar. Stefano, já agora, dá-nos uma das talks que nós assistimos lá, em que tu participaste, tinha a ver com também um anúncio pelo meio daquele fundo do Portugal Tech 2, salvo erro. Uhum. Partilha connosco um bocadinho para as pessoas que seguem aqui o podcast ficarem a saber o que é, porque isto também é um momento marcante para nós enquanto comunidade, enquanto investimento. Muito marcante. Ou seja, eu acho que quando se fala de ecossistemas, estamos sempre a falar de ideias, empreendedores e por aí fora. E isso é absolutamente fundamental. Se nós não tivermos empreendedores, leia-se, engenheiros que querem, normalmente engenheiros que querem fazer produtos de escala mundial e que querem conquistar o mundo, não há ecossistema nenhum. Mas por muito que haja ideias, se não houver dinheiro, também não há ecossistema nenhum.
E, portanto, por isso é que é importante haver fundos de investimento que investam nessas ideias. O segundo mito é que, bom, não há problema porque vêm os estrangeiros. Não, os estrangeiros não vêm assim tão facilmente, eles vêm para cá viver, mas quando é para investir nas empresas portuguesas, eles como olham, digamos, os fundos internacionais, e ainda hoje aqui no nosso escritório teve cá a Sequoia, que é um dos grandes fundos mundiais, eles quando olham à escala global e, portanto, não vão fazer investimentozinhos pequeninos em Portugal ou na Tailândia ou em Marrocos, que é o tipo de países que eles consideram, digamos, que não é bem Silicon Valley. E, portanto, eles querem ver que existem investidores locais que, primeiro, filtram, digamos, o mercado e que fazem os primeiros investimentos e eles entram depois a seguir e escolhem dentro do que os investidores locais já investiram. Ora, para haver investidores locais, tem que haver quem dê dinheiro aos investidores locais. E isto é um grande problema na Europa, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos ou até com a China. Nos Estados Unidos existem fundos de pensões, digamos, dos bombeiros, das enfermeiras, dos médicos, dos professores e por aí fora, que têm trilhões de dólares sob gestão e colocam bilhões sob gestão dentro dos fundos como os nossos. Não é? Portanto, há profundidade de mercado. Ora, em Portugal e na Europa em geral, há falta de capital a entrar nos fundos. E se não há capital a entrar nos fundos, depois não há capital dos fundos para os empreendedores. Portanto, o ecossistema é precisamente isso, não basta aos empreendedores, tem que haver capital, e para haver capital tem que haver quem meta dinheiro, digamos, nos fundos como os nossos, de venture capital. Acontece que como não há dinheiro suficiente privado, muitas vezes o Estado acaba por ter um papel importante em suprir essa falta de capital, porque considera-se na Europa e no mundo inteiro, e nos Estados Unidos também há capital público, que tem que haver dinheiro para a inovação. E a melhor forma de haver dinheiro a investir em inovação não é o Estado de investir diretamente, obviamente, como toda a gente já percebeu. É o Estado de investir via investidores profissionais, lado a lado com investidores privados que também metem capital. E, portanto, o anúncio que se fez na Web Summit, nesse painel, onde eu estava com o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, o Ricardo Mourinho Félix, foi do arranque do Portugal Tech 2, que é um fundo de 100 milhões, que vai investir em fundos, digamos, de venture capital da nossa natureza, para que depois fundos como o nosso e outros, não sei se nós vamos ser abençoados por isso ou não, mas enfim, que fundos da nossa natureza possam depois escolher as startups de uma forma profissional. E perguntam-me, mas isto é uma coisa só portuguesa? Não, não. Toda a gente na Europa faz isso e, aliás, no mundo inteiro. Uma grande parte dos fundos que entram nos fundos de venture capital são fundos dos bancos de desenvolvimento ou de cada país ou do Fundo Europeu de Investimento, mas a uma velocidade e numa quantidade que não tem nada a ver com os 100 milhões que foram anunciados para Portugal. Só Espanha vai ter 4 bilhões de euros para esta área, nós temos 100 milhões, portanto é bastante menos, não é? E França e por aí fora, ou seja, toda a gente faz isto, os ingleses, todos os mais anglo-saxónicos põem, digamos, financiamento estatal para que os fundos profissionais depois escolham e criem os tais unicórnios. Portanto, é relevante, obviamente, 100 milhões, não é o mesmo que os outros países, mas nós também somos mais pequenos, mais modestos e é melhor isso do que nada. Mas também acontece isto que é, estas coisas depois aqui na Europa são muito compartimentadas. Na verdade, tu para conseguires, enquanto startup portuguesa, em Portugal, tu basicamente, aquele early investment é praticamente só de capital de risco português, não é? Portanto, sim. players locais a investir localmente. Mas é em todo lado, ou seja, se a pessoa for a Espanha, a França, a Alemanha, quem investe os primeiros 1, 2, 3, 5 milhões são fundos locais. Isso é, aliás, uma vantagem da Europa, ou seja, nós temos a nossa inteligência, digamos, e capacidade de inovação distribuída pela Europa inteira, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, em que há uma concentração muito grande em Silicon Valley. E, portanto, nós temos realmente, desde a Roménia a Portugal, a Noruega e ao Luxemburgo, há boas empresas locais e começa a haver em todos os países bons investidores profissionais locais que têm depois uma mistura de dinheiro público e privado para investir. O que nos falta realmente em Portugal, além do dinheiro público, enfim, que vai havendo, é que os privados também investam, porque nos outros países já o fazem. Portanto, as grandes empresas espanholas investem em fundos espanhóis, as grandes empresas francesas e seguradoras e bancos investem em fundos privados, e aqui não há essa tradição, não é? Aqui realmente o Estado continua a ter um peso muito grande, não é porque queira ter um peso muito grande, é porque os privados não colocam nada e, portanto, toda a gente fala muito de inovação, mas depois colocar dinheiro é muito difícil, não é? Exatamente. Ainda houve alguns programas em que o Estado comparticipava eu lembro daqueles programas de Business Angels em que punham 30% do capital ou 25% do capital, depois o Estado punha o resto, mas eram sempre coisas muito... Resultados duvidosos.
E valores sempre pequenos, era tipo Sim, sim. 150 mil euros, algo do Claro. género. E depois também há isso, é que estas coisas estão a evoluir a uma velocidade tão grande que o que era um fundo grande aqui há uns tempos, agora é um fundo mínimo. As Exatamente. rondas de investimento são cada vez maiores, não é? Portanto, há cada vez mais startups, mas depois há cada vez menos startups a conseguir angariar capital. Por exemplo, no nosso caso, nós investimos em 1% das empresas que vêm ter connosco. Portanto, é muito difícil obter um financiamento, digamos, da Índico. E as nossas empresas, já em 2 anos e meio, levantaram 850 milhões de euros nos mercados internacionais, além dos 30 que nós colocámos. Portanto, nós já nem temos capacidade, apesar de sermos um fundo relativamente grande para Portugal, não temos capacidade de acompanhar a passada, não é? Portanto, está tudo a atingir valores enormes e para irmos a jogo temos todos que ir crescendo rapidamente com fontes de financiamento públicas e privadas só para que Portugal não perca a sua vantagem. E nós realmente temos já 5 unicórnios oficiais e mais 2 a caminho a galopar para o unicórnio, que é mais do que o sul da Europa inteira junta e mais do que muitos outros países europeus que não têm nenhum. Portanto, é impressionante, há razões pelas quais isso acontece, mas não podemos ficar para trás. Portanto, é preciso mais capital porque os campeões mundiais hoje em dia fazem-se com muito dinheiro. Bom, mas eu queria, Nuno, isto agora é contigo, hein? Eu queria deixar aqui uma palavra de esperança, porque o Stefan disse menos de 1%, ou seja, é mais fácil entrar em Harvard do que receberem capital. Mas a vossa vida não depende de receberem capital. Sim, da Índico. A vossa vida, enquanto empreendedores, não circunscrita a receberem capital de business angels ou de capital de risco, e o Nuno é a prova provada, porque praticamente todos os negócios que o Nuno lançou é por bootstrapping, e inclusive a Replay, com bastante sucesso que está a ter, é por bootstrapping. Nuno, partilhas desta lógica de que há mais caminhos? Há mais caminhos, mas também concordo com o Stefan. Eu acho que ter um filtro de granularidade bastante forte é bom para evitarmos falhar. Eu já estou com uma outra, assim, eu prefiro falhar baratinho do que estar constantemente a falhar, seja baratinho ou caro, não é? Acho que é também importante os fundos terem esse critério, porque hoje em dia lá está, muitas pessoas me dizem, nós estamos cheios de dinheiro, mas não temos onde investir, não temos onde pôr o dinheiro, não há efetivamente aquelas ideias, e isto claramente não é mesquinhez, é verdade, assim, uma boa ideia é difícil de encontrar, um bom negócio é difícil de encontrar, isso que leva-me um bocado à próxima coisa que eu vou falar da SmartX, né? Mas não existem assim unicórnios assim do dia para a noite. Portugal ainda está assim fora do rácio, porque se formos comparar, o Stefano há bocado falou em 4 bis, não é? Do investimento em Espanha, e nós só temos 100 milhões, até é ridículo, tendo em conta que eles são 5 vezes maior que Portugal. Mas só para ter uma ideia, a nível de unicórnios, Portugal dá 4-0 a Espanha, não é? Nós temos 4 ou 5 unicórnios, Espanha acho que só tem um, parece-me. Não sei, o Stefano se calhar que me corrija. Sim, tem um bocadinho mais, mas seja como for, não é? Estamos acima em termos de cá, por agora. Vocês vão ver que em Espanha, claro. mais 2 aninhos e já nos passa e damos uma cava. Não, quer dizer, até por uma questão de investimento, quando estamos a falar de 4 bilhões para 100 milhões, quer dizer, isto é como ao futebol, não é? Não estás a jogar nada, mete dinheiro, não é? Com 4 bilhões basta investir em 4 startups, 1 bilhão. Já está. Já tem mais 4. Exatamente, se formos por esse caminho mais aritmético, é verdade. Mas sim, há outros caminhos. No meu caso, eu sou um bocadinho contra a natura, porque eu sou de toda a minha vida criei negócios que foram autossustentáveis, mas eu percebo que existem muitos negócios que não podem ser autossustentáveis. Como é que um Facebook se fazia sem venture capital, não é? Era totalmente impossível. Nem tinham business model ao início, nem sabiam como é que iam ganhar dinheiro, não é? Exatamente, por isso cada um tem a sua vertente. Claro que capital de risco também tem as suas vantagens, as suas desvantagens, mas lá está, já estou como outro, se queres chegar lá com força e rápido, se calhar o capital de risco é capaz de ser uma boa ideia. Há aqui um problema que a comunidade de Venture Capital está a sentir, que é de facto esta injeção toda de dinheiro que existe no mercado, fez, para além das bolhas das criptomoedas, não é, que provocou, mas também provocou bolhas na valorização das startups. E de facto o problema depois de todos os Venture Capitals é que querem todos os melhores, não é? Não querem o terceiro melhor, ou o quarto melhor, ou o quinto melhor, querem o primeiro e o segundo, e vai tudo ao mesmo. E isso provoca aquela bolha gigante em termos de valorização das startups. Stefan, está a ser difícil gerir isto? Como é que vocês estão a sentir? Sim, ou seja, essas bolhas não existem numa escala comparável em Portugal, não é? Porque não temos assim tanto excesso de capital, pelo contrário. Mas vemos isso nos nossos colegas no estrangeiro, não é? E nomeadamente nos Estados Unidos, e esta semana falámos muito disso em algumas mesas redondas e nos eventos paralelos do Web Summit, que é termos os fundos a passar cheques de vários milhões após um Zoom de 20 minutos, não é?
sem ver mais nada, não é? Portanto, isso é o primeiro passo para a fraude, não é? Porque as pessoas começarem a inventar coisas, a mentirem, e eu acho que vão-se vir a escrever muitos livros e muitos filmes sobre esta época de excessos, que não é só a questão de ter anos, e acho que já falámos disso, não é? Do WeWork, que são escândalos que aconteceram nos últimos anos, mas haverá aí muitos mais escândalos por descobrir seguramente, porque quando há dinheiro a mais e é tudo muito fácil, as pessoas começam a exagerar e começam a fazer coisas que não devem. E, portanto, eu acho que nós em Portugal não temos muito esse problema, apesar de que assim sempre, obviamente, há um bocadinho de bolha, mas a bolha gigante está nos Estados Unidos, na China e em algumas capitais europeias que têm dinheiro a mais, que é daqueles problemas que as pessoas nem imaginam que existem, não é? Mas há dinheiro a mais no mercado, e que depois, lá está, como tu dizes, toda a gente quer ir fazer a mesma coisa e depois as pessoas aproveitam-se. Claro, vai tudo ao mesmo. Nuno, startups e inovação, qual foi a startup que escolheste esta semana para falares? Olha, como estamos numa onda do Web Summit, eu estou a surfar a onda e vou, obviamente, falar e dar também aqui um bocadinho de destaque à SmartX, até não só por ser a segunda startup portuguesa a ganhar o concurso do Pitch, da Web Summit. A primeira foi a Codacia em 2014, salvo erro, era em Dublin, feita a Web Summit. E é bom, olha, mais uma startup portuguesa, no overall acho que eram para aí umas 75 startups que estavam em concurso, e ter o spotlight nesta empresa é fixe. Eu pelo que eu estive aqui a investigar, eles capitalizaram-se com um fundo Horizon 2020, eu não sei até que ponto é que eles foram capital risco ou não, Também. Também foram, ok. E vou-vos dizer uma coisa, quando estive a analisar o produto e tive com vontade até de entrar e ligar para eles e dizer assim, pá, dá aí uma cota, como é que isso está? Porque assim aparentemente, claro, estamos a falar muito aparentemente, a embalagem parece muito boa, isto porque estamos a falar de um mercado têxtil, é um mercado brutal, gigante no mundo inteiro, e tem outra vertente que é muito importante, que é um setor que tem um impacto muito grande no meio ambiente. E eles aqui estão a juntar aqui as duas coisas, estão a juntar volume, estão a juntar aqui a vontade e a transição para o green, mas o que é isto já agora da SmartX, para as pessoas que estão lá em casa e não sabem? A SmartX desenvolveu uma startup do Porto, portuguesa, que desenvolveu uma tecnologia baseada em sensores e câmaras, que através de um sistema de inteligência artificial consegue detectar defeitos ou pequenos defeitos no fabrico destes têxteis, não é? Agora imaginem, ou terem essa detecção proativamente, quanto é que não vão poupar a estas empresas de têxtil a nível de dinheiro, e quanto é que não vão poupar em ambiente, em milhões de litros de água, em milhões de tecido que não vai ser desperdiçado, e também numa vertente de tempo, porque estas marcas muitas vezes têm o verão e o inverno e têm estas produções que têm que fazer, e eu tento achar isto bom demais. Eles agora acho que fecharam um contrato, pelo que eu estive a ver, de 2,6 até 3 milhões de euros, ainda não sei bem com quem é que foi, mas vou tentar saber. E já vejo aqui a Gucci, a Tommy Hilfiger, a CIA, tudo de olho nesta gente, e há que dar destaque a uma empresa portuguesa que acho que tem um produto muito giro, tem um fit muito interessante no setor, e parabéns, desejo o maior sucesso. Estão altamente bem situados, não é? Estão mesmo ali no coração da área têxtil em Portugal, e com aquela ligação direta que eles têm à Inditex, não é? Inditex, da Zara, que é ali que é na Galiza. Portanto, isto é uma zona, dificilmente estaria numa zona do mundo melhor para... Sim, exatamente, aquela zona da trofa onde a salsa faz as calças, e aliás aquela zona do norte, Passos de Ferreira, a zona de Famalicão, não é? Famalicão é capaz de ser o maior polo produtor têxtil em Portugal. Eles estão num sítio, eles estão no epicentro, não é, da coisa. Stefano, uma das tuas 350 mil funções no Web Summit era ser júri dos pitches das startups. Tu assististe, eles fizeram-te o pitch. Conta, como é que foi esse processo aí? Verdade. Ou seja, quando eu fui júri depois na semifinal, lá no palco principal, e havia 15 empresas, e qual não foi o meu espanto quando entra a SmartX, que nós conhecemos relativamente bem, em palco, e fizeram um pitch absolutamente brilhante. E realmente esta questão de usar computer vision para encontrar os defeitos, eles trabalham muito no Sudoeste Asiático, aliás. Portanto, eles são especializados em máquinas de têxteis de knitting, portanto de malhas, imagino eu, para encontrar defeitos em malhas,
e tem realmente um impacto super positivo. É uma empresa que nós gostamos muito e com quem falamos com muita frequência. E basicamente eles fizeram o pitch, houve mais outras 14 que fizeram o pitch, e depois já os apresentadores tinham dito, a seguir às avaliações, para dar ali um bocadinho para fazer as contas, vamos fazer assim umas perguntas. E calhou-me a mim ser um dos júris a quem eles fizeram uma pergunta e perguntaram, então, e qual foi a sua empresa favorita? Eu comecei por dizer, olá Lisboa e tal, mas ninguém ligou nenhuma, porque ninguém estava à espera que houvesse ali um português em palco, mas pronto, ninguém houve assim umas palmas tímidas, mas enfim. E a seguir eu disse, olha, as minhas 2 empresas favoritas foram a Lisa, que é uma empresa europeia, não sei de onde é que é, mas que está a transformar o e-commerce tradicional, imaginemos Amazon, portanto um website, não é, que vende coisas, em um e-commerce social, que é a forma chinesa hoje em dia de se vender nas redes, portanto, em que envolve TikToks e pessoas a vender como se fosse live ali no website. É muito diferente, o futuro do e-commerce é muito diferente do que é agora. E a outra empresa que eu disse que gostei muito e que achava que devia passar à final era a Smartex. E qual não é o meu espanto quando logo a seguir eles anunciam as 3 empresas que passaram à final, e foi a Lisa, a Smartex e a Ocra Solar, que eu não tinha escolhido, mas não interessa, e portanto parece que não era eu o único que... Deixa-me interromper. Essa Ocra Solar, quando foi a votação do público, acho que foi essa startup que foi escolhida. Foi, claro. Já ficou a Smartex. Mas foi por uma margem pequenina, acho que foi 46 para a Ocra e 42 do público para a Smartex. Foi uma coisa pequena. Mas depois pensaram, se o Stefan diz, vamos seguir o Stefan. Não vale a pena estarmos com coisas. Não vale a pena estar a contrariar, não é? E portanto, basicamente foram à final e acabaram por ganhar, e nós mandámos logo, a minha sócia Cristina mandou-lhes logo uma mensagem a dizer parabéns, o Stefan tinha dito que vocês iam passar à final e até ganharam. Portanto, foi assim uma e passem lá pelo escritório. Mandei o contrato. A gente tinha antes de vocês terem vindo ao Web Summit, está bem? O mesmo documento, não vale a pena mudar, está tudo bem. Se não fosse vocês não ganhavam, por isso já sabem, a morada é esta. Exatamente. 7 da manhã. Não, e já agora vale a pena mencionar também que esta questão do e-commerce, não esquecer que a China está realmente muito à frente, portanto, não é só a Smartex, que é um negócio mais B2B, mas esta empresa Lisa, que eu gostava de mencionar, faz parte de uma revolução realmente do e-commerce, e hoje é o dia do maior evento online na China, que é o Singles Day, em que eles vendem mais de, acho que 48 bilhões de vendas, mais ainda que o Dia dos Namorados e mais do que o Natal, que se calhar lá não existe bem, e mais do que o Thanksgiving e o Black Friday, essas coisas todas. O maior dia de e-commerce do mundo é hoje na China, que é o Singles Day. Há muitos singles na China e compram coisas, não sei se para eles próprios ou uns para os outros, mas em todo o caso, o e-commerce mais à frente do mundo é na China. Aliás, eles basicamente estão à frente de tudo, não é? Com tanta gente e com aquela dinâmica toda é quase impossível acompanhar. Por último, Stefan, tinha escolhido aqui falar sobre a Meta, o Facebook da nossa vida, a dar aqui um spin. O que é que te apraz dizer? Sim. Não, acho que isto é uma notícia super, super relevante. Não é por acaso que o Facebook está a fazer este rebranding. O Facebook tem estado sobre um ataque enorme, desde os escândalos da partilha de dados e para o uso dos dados dos utilizadores para fazer targeting de campanhas eleitorais, às vezes duvidosas ou com intenções menos nobres. E agora mais recentemente, quando uma das executivas, digamos, do Facebook se transformou numa whistleblower e veio dizer que a liderança do Facebook não estava a dar demasiada atenção a corrigir o problema e que o podiam fazer. Por outro lado, todos nós sentimos que o Facebook, de alguma maneira, tem perdido um bocadinho de gás nas redes sociais, mas também tem sido compensado por outras empresas do Facebook, que são o Instagram e o WhatsApp e por aí fora, que continuam a crescer. Mas, portanto, o Facebook, por um lado... Sim, eles vão saindo de uma, mas vão para a outra, não é? Eles vão para a outra. Eu às vezes até acho que é um bocado de propósito. Facebook, mas depois exatamente. O Instagram, portanto, vai dar a mesma coisa. Dá a impressão que até é um bocadinho de propósito, que o Facebook é cada vez mais difícil de utilizar de uma forma interessante. Mas o que é certo é que a empresa sob muito ataque, muitas vezes quando as empresas estão a sofrer muitos ataques, acabam por tentar mudar de marca para dar ali uma nova vida. Mas também é um outro sinal muito importante, que a escolha do nome Meta, que pelos vistos não correu bem em todas as línguas, mas isso é para lá deste beyond the point, digamos,
A sério? O que acontece é que... Não é que seja-me curioso. Não estou a brincar. Pois vais ver. Nem em todas as línguas, não, porque acho que numa das línguas que significa morte, ou assim, uma coisa do género. Bom, deviam ter visto isso antes, óbvio, pelos vistos não viram. Agora já está, olha, aguentem. Mas em todo o caso, o problema é que realmente o futuro das redes sociais tem muito a ver com o metaverso, que é o universo meta. E porquê é que é o universo virtual? Era a palavra de ordem do Web Summit. Né? Completamente. Qualquer pitch tinha que ter um metaverso pelo meio e vendes no metaverso Claro. com NFTs e pronto. Claro. Foi, ainda outro dia nós anunciámos uma das nossas empresas que é Exclusible, que vende NFTs de luxo para o metaverso. E as pessoas todas, o que é isso? Vender NFTs de luxo para o metaverso? Estão malucos? O que é isso? O que é certo é que essa nossa empresa vendeu 2,4 milhões num fim de semana de coisas do metaverso de luxo. Mas enfim, a verdade é que o Facebook, obviamente, não estão parados e estão a ver que o advento do blockchain, a distribuição, digamos, do poder e da informação e dos dados dos clientes vai ser uma realidade, e eles têm que se começar a adaptar a essa nova realidade, que é uma realidade distribuída, de poder distribuído e de não serem os donos dos dados dos clientes, e o metaverso e o blockchain, na realidade, que está tudo ligado, são esse futuro, e portanto é uma tentativa de entrar na fase seguinte das redes sociais, que vamos ver como é que corre, porque o grupo Facebook, que é o grupo Meta, está sob um ataque muito grande e sob risco não só de perder relevância devido ao aparecimento, digamos, do blockchain e do que isso vai significar para o mundo, mas essencialmente porque há quem defenda realmente que estes grandes grupos tecnológicos devem ser partidos aos bocados, porque têm demasiado poder e influenciam a população e, digamos, a democracia de uma forma negativa muitas vezes. Deixa-me dar este pequena parte. A maior parte das sessões que tinham a ver com a área mais de cripto abordavam muito a questão do metaverso. E um dos principais temas que vinha ao de cima era exatamente o facto de tentar-se criar um metaverso e plataformas deste género, mas descentralizadas, e não permitir cair novamente no erro de que sejam as grandes empresas, tipo Facebook, a criar esses ecossistemas, onde depois vem dos dados dentro desse espaço. Porque, na verdade, o propósito, eu não sei se vocês sentiram isso, se calhar o Stefan não, porque andava de carrinho de golfe de um lado para o outro a correr, não sentiu esta vibração, mas tudo o que era talks relacionadas com estas áreas de fintech e cripto estavam completamente a abarrotar. Era uma loucura. Está tudo completamente... como era de esperar. Por estas temáticas. E a quantidade de projetos que estavam a ser lançados no Web Summit, de tokenização, NFTs, já para o metaverso, era uma cena completamente maluca. O próprio e-commerce transformar-se numa lógica completamente diferente dentro destas plataformas de metaverso, onde tu podes comprar o NFT, mas também recebes o item físico. Portanto, há um foco, há uma explosão, e parece-me que muito desta explosão, Stefan, não sei se ficaste com essa sensação também, ou Nuno, muito desta explosão vem por duas áreas, a área de desporto e a área de jogos. Há aqui um paralelismo muito grande, há aqui uma vontade muito grande de ir buscar estas duas áreas, especialmente o gaming, especialmente o gaming, essa captação. Eu acho que se há aquela killer app que se falava, não era a killer app da blockchain, será muito pela via de gaming. O Web Summit estava inundado de projetos relacionados com gaming e com tokenização do gaming, onde se prevê que seja praticamente inconcebível dentro de 2-3 anos que os miúdos, estamos a falar de teenagers, joguem algum jogo que não seja recompensado financeiramente. Eu acho que nós vamos chegar, os nossos filhos vão dizer, pronto, ou daqui a uns anos, os miúdos com 14, 15 anos, quando a gente lhes contar que a gente jogava horas e horas de jogos só pelo... Não ganhar nada. Pelo prazer de jogar, sabem? Grandes otários. Horas de uma série e não ganhavas nada, quer dizer, isso é inconcebível, porque todos os jogos neste momento estão montados para começar a haver esse reward de dinheiro. E os miúdos, claro, não é? Eles adotam logo isto. Começam logo a perceber, mas há aqui uma oportunidade fantástica, Axie Infinities e por aí fora, quer dizer, estão a explodir uma quantidade de jogos gigantes nesta área, e aqui a grande questão é este paralelismo de grandes tecnológicas dominarem estas áreas do metaverso, ou vamos conseguir fazer coisas descentralizadas através destas plataformas de blockchain, e que não se caia novamente na tentação de entregar a grandes grupos o poder completamente. Não sei bem como é que se vai lidar com isto. Sim, sim. Já no passado o Facebook tentou criar uma criptomoeda centralizada e também falhou, não é?
Ou seja, há realmente uma tendência, e há uma tendência, digamos, cultural dentro do mundo tech, de fugir ao controle, digamos, das grandes plataformas, sejam elas governamentais, sejam elas, digamos, empresariais e corporativas. E o blockchain é isso mesmo, não é? É a descentralização. Isso vai tocar as nossas vidas todas e é incontornável. Nós daqui a 10 anos teremos uma realidade muito diferente no que vemos nos nossos telefones, nos nossos computadores e na nossa vida e nas nossas redes sociais. E a base é essa ideia de descentralização e de ninguém mandar em tudo. Não haver, digamos, um poder central. Bom, para finalizar, vamos só fazer aqui uma revisão das temáticas. Eu queria só sinalizar aqui um documento que eu depois partilhei também no ecrã, um documento muito interessante, um estudo que foi feito pela Fundação Manuel dos Santos, que é o do Made in ao Created in em Portugal, um novo paradigma para a economia portuguesa. Está muito bem trabalhada, a dar linhas gerais muito interessantes de como é que Portugal e como é que a economia portuguesa pode evoluir com pés e cabeça, com uma estratégia que depois fica refém destes acontecimentos que está a haver agora em Portugal, com toda esta dinâmica política que aconteceu. Alguma temática que vocês queiram partilhar aqui relativamente à atualidade portuguesa e a estes conflitos internos? É assim, eu queria deixar aqui só uma nota que tenho visto com alguma preocupação, que tem havido um crescente de violência nas cidades e na noite e por aí fora, que era algo que não existia muito em Portugal e que agora, pelos vistos pós-pandemia, as pessoas saíram da jaula e estão tipo animais enraivecidos, não é? E acho que realmente há limites. Portugal é visto como um país seguro, mas se continuamos a matar pessoas em discotecas, em aeroportos, é capaz de perdermos essa reputação, não é? Portanto, espero bem que isto se inverta e que as forças de segurança tenham mão nisto e que os governos sucessivos e as cidades e por aí fora que metam as coisas na ordem, porque uma das vantagens que nós temos é não haver violência. Se começa a haver muita violência, deixa de ter piada vir para cá, não é? A segunda coisa é falar aqui do livro, que eu acho que é o livro do momento, que são Os Unicórnios Portugueses, da Ana Pimentel, que, pelo contrário da violência, é uma coisa positiva e que tem imensas histórias interessantes por dentro dos unicórnios, como é que é viver lá dentro e como é que as coisas aconteceram, nomeadamente a história uma parte da história da minha sócia Cristina Fonseca, da Talkdesk, e portanto dar os parabéns à Ana Pimentel. O livro está nas bancas, comprem, ajudem, porque vale a pena ler. Olha, eu só queria também aqui apelar a uma coisa. Se em casa ainda não instalaram o e-voucher, por favor, descarreguem a aplicação. Eu nem sei como é que aquilo funciona, mas deve ser descarregar e não sei o quê. É fácil, por acaso é fácil, eu fiz. Fizeste esta semana, pronto. E só para dar aqui uma nota, que os portugueses começam a perceber que algumas coisas são lançadas de forma estratégias, de forma a tentar capitalizar o imposto que era para ser temporário em 2015, e acho que devemos continuar assim. Acho que o António Costa deve continuar assim, vai tudo correr bem e força para 2022. Muito bem. Já percebemos onde queres. Não percebi se isso era algum apoio implícito a algumas eleições, mas enfim. Eu vou deixar na cloud para cada um tirar a sua interpretação. Fazes muito Foi uma bem, mensagem não cripto, mas críptica. Críptica. Boa, excelente. Pronto. Isso mesmo. Meus caros, chegamos ao fim. Hoje, infelizmente, não podemos contar com a grande presença do nosso querido amigo Tim Vieira, mas certeza que para a próxima sessão ele já cá vai estar. Nuno, Stefano, obrigado pela vossa presença. Concluímos mais um episódio do podcast Oceano Azul. Espero que tenham gostado e já sabem, esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio. Fiquem bem. Tchau. Um abraço. Podcast Oceano Azul. Alguma fonte de rendimento? Esta questão das criptomoedas é muito... Todos a ganhar um bocadinho mais,